Alencar Santana, o deputado federal que representa Guarulhos neste momento super difícil da vida nacional, nesse momento de crise econômica em todo o mundo e também com reflexos enormes aqui no Brasil, se superpondo à crise que já existia antes da chegada desse novo coronavírus. É uma satisfação a gente te ouvir, né, de você nos contar coisas assim que estão ocorrendo nas decisões em Brasília e, ao mesmo tempo, essa tua sensibilidade para as questões aí da população, especialmente a população mais sofrida. Então, é muito bom a gente estar aqui nesse papo. Eu que agradeço, Eloy, cumprimentá-lo, todos os amigos e amigas que estão acompanhando esse bate-papo. Um prazer estar contigo, você que marcou uma época como prefeito na cidade de Guarulhos e muito marcará ainda para o futuro, dando exemplos de administração na cidade. Estamos vivendo esse momento crítico, esse momento difícil, mundial, é verdade, não é algo localizado, mas que afeta o Brasil diretamente, com muitas vítimas, pessoas contaminadas, muitas mortes, com efeitos econômicos, efeitos sociais gravíssimos, e que tem algo diferente que nós estamos vivendo no mundo, que precisa de respostas diferentes, mas principalmente respostas acolhedoras e preocupadas com o nosso povo. Então é importante a gente debater o que está acontecendo, seja no Brasil, seja em outros locais, porque também afeta a nossa cidade diretamente, a cidade de Guarulhos. Alencar, então vamos começar pela situação mundial, porque, na verdade, é uma crise que pegou todos os continentes, todos os países e toda a economia mundial, com reflexos em toda a população mundial. Como é que você está... Eu acho que em toda a tua experiência, né, aliás, também na minha, nunca vivenciamos uma crise que juntava uma epidemia, né, que vai se espalhando pelo mundo, com uma crise econômica que já existia e que vai se aprofundando. Como é que você está vendo essa situação? Você que tem um olhar aí também com muito diálogo em Brasília, com parlamentares de todo o país. Pois é, Eloy, eu acho que ninguém de nós, em janeiro, e mesmo no começo de fevereiro, quando começava os casos, final de janeiro, fevereiro na China, os casos começando, ninguém imaginava a dimensão exata dessa crise. Em todo e qualquer planejamento pessoal, empresarial, social, político, ninguém imaginava que a gente fosse viver essa diferença brutal de uma vida de 2 meses atrás para uma vida atual, onde a orientação, a recomendação, e reforço aqui, é quem puder ficar em casa, se prevenir a si, a família e a coletividade como um todo. Então, é um ambiente de muita preocupação. No Congresso, pegou também todo mundo de surpresa. A Câmara rapidamente reagiu, criando um sistema diferente de votação, de acompanhamento, de debates, uma comissão específica para acompanhar e uma presença física de parlamentares e da assessoria técnica na Câmara muito menor do que nós estamos, tradicionalmente, a gente vive, né? Porque foi algo extraordinário. Queria rapidamente, Eloy, cumprimentar algumas pessoas. Eu vejo aqui o Alex, da FURP, Samuel Vasconcelos, o Rodrigo Barros, a Wanda, a Samanta, a Maria Santos. Prazer estar com todos aqui. A nossa presidente Genilda Bernardes acabou de entrar, o Gilson, a Regiane, também seus amigos, nossos amigos aí nos acompanhando. Então, Eloy, é um momento de preocupação que nós estamos vivendo e tentando se adaptar e propondo políticas, debatendo políticas que dialoguem com a necessidade atual. Viu, Alencar? Eu
há muito tempo eu li, né, que na violenta crise de 1929, o então presidente dos Estados Unidos, em dezembro de 1928, ele disse que a economia estava bombando, que as perspectivas estavam excelentes, etc. E o crash da Bolsa, que pegou aquela violenta crise que terminou na Segunda Guerra Mundial, começou apenas alguns meses depois. Então, na verdade, as crises, elas às vezes aparecem como essa. Ninguém imaginava, né, que ia ter essa epidemia, né, esse problema mundial na saúde, incidindo sobre uma crise econômica que já existia. Como é que você estava sentindo, Alencar, a situação antes de março, antes da chegada da epidemia aqui no Brasil? Pois é, Eloy, você lembrou aqui, cumprimentar aqui também o Vitor Oliveira, liderança do Ponte Alta, tá junto contigo, Eloy, liderança que vai surpreender bastante aí, o Carlos Eduardo Moreira, advogado, dizendo que a gente possa trazer palavras de esperança para o presente, para o futuro, com certeza, nosso amigo Carlos Eduardo, a Silva Ramanzini, o Vanderlei. O Eloy, aliás, a crise atual está sendo comparada com a crise de 1919 de dimensões ainda piores, porque aquela foi só uma crise econômica que gerou depois reflexos sociais, mas essa é uma crise sanitária, com uma crise econômica junto, enfim, a gravidade é imensa. Então, é uma situação muito difícil, muito preocupante. Agora, nós não poderíamos dizer que o Brasil vivia como os Estados Unidos à época, antes da crise de 29, com uma esperança de uma forte economia, de uma forte geração de emprego, de um forte desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Infelizmente, a política econômica apontada, mesmo antes da crise, era uma política que não garante esse crescimento inclusivo, que não garantia a geração de emprego. Pelo contrário, os índices de desemprego já eram altos. As empresas já estavam sofrendo numa outra dimensão, mas não era um cenário esperançoso, não era um cenário de incentivo, de estímulo econômico para que a gente entrasse numa rota diferente. Nos prometeram lá atrás a reforma trabalhista, depois a terceirização, depois a previdência, sempre o teto de gastos apontando um futuro diferente, um futuro melhor. O problema é que esse futuro não chegou. E aí veio a crise e uma avalanche ainda pior, o que pode gerar reflexos diferentes. Por isso que nós precisamos de governos municipais antenados e preocupados com o dia a dia das pessoas, das cidades, de quem vive, do comerciante, enfim, dos moradores de rua, da comunidade mais simples, mais pobre, do trabalhador, porque se o governo não acolher, quem vai acolher, principalmente num momento como esse? Alencar, a gente pode, com absoluta certeza, falar que nós estamos vivendo 3 crises simultâneas, né? Uma crise de saúde, né, que já vinha o sistema de saúde já sendo já está sendo colocado como um sistema de saúde já em crise antes e também uma crise econômica que já estava em curso e uma crise política no Brasil. Você pode comentar um pouquinho essa parte da crise política? Depois a gente volta para as outras. Pois é, Eloy. E aproveitar e cumprimentar a Sara, que está mandando um abraço para você, Eloy, que é professora aqui da rede, a Danila Santos, o Anderson Alves, a Cida Rodrigues, o Rafael Paredes, todos aqui nos acompanhando. Quem mais? Dá aqui um abraço, Marco Antônio Pereira, o Duzágio Miranda, Meulália, Mariana Castro.
Ou tio Marinho Escolar, prazer estar contigo, Marinho do Escolar, um grande companheiro, Tadeu Blanco. O Eloy, pois é, a crise política, eu gostaria que a gente tivesse num momento diferente, sem essa crise política posta. Porque o momento exige unidade, exige união, mas para isso, quem está no governo tem que puxar essas ações. Entre a unidade política e defender a vida das pessoas, entre a unidade política e defender aquilo que é racional, que é ponderado, que é responsável, que protege as pessoas, eu vou ficar com a proteção, com esse cuidado. E o que nós estamos vendo no Brasil, diferentemente de outros países, onde os governos nacionais, independente das diferenças políticas, estão trabalhando de uma maneira em sintonia para resolver o problema. Aqui nós temos a autoridade federal, presidente nacional, sinalizando o oposto, né? Atacando o Congresso, atacando o STF, uma coisa que não tem sentido no momento onde a gente precisa de uma certa sintonia. O nosso propósito, e os demais colegas deputadas do PT, é que a gente possa trabalhar para resolver os problemas das pessoas, os problemas que afligem o povo, evitando um colapso no sistema de saúde, evitando que mais pessoas sejam vitimadas, preocupado com a renda das pessoas e também com o emprego. Mas parece que quem deveria puxar a unidade faz o oposto, não demonstrando nenhuma capacidade, nenhuma competência, nem sensibilidade para o cargo que exerce, que deveria ser de uma responsabilidade muito maior, mas o presidente, infelizmente, demonstra um despreparo absurdo, algo jamais visto, independente da coloração política na presidência do país. Viu, Alencar? O Adalberto Barbosa, ele está saudando a gente e falando que quer e precisa ter esperança. Em algum momento aqui da nossa conversa, você, Alencar, que é deputado federal, e você sabe que a esperança, principalmente, ela se dá por medidas, né, que um governo nacional, que é o principal, digamos, detentor de poder estatal, possa tomar. Mas aí parece que as coisas não trazem esperança. Então, nós temos que pensar nos outros níveis de governo para que, pelo menos, tragam uma esperança de minorar os problemas. Então, Alencar, nós falamos um pouco sobre essa crise mundial, falamos um pouco sobre essa crise política nacional, mas vamos conversar um pouco agora sobre aquelas pessoas, aquela parte da população que é a maioria com quem nós sempre atuamos e que nós sempre defendemos. Então, conta um pouco para nós aqui como é que foi a disputa lá no Congresso Nacional para que os R$200 inicialmente propostos se transformassem em 600, R$1.200 deste auxílio emergencial. E nós vamos discutir também porque o auxílio emergencial não está chegando a todos que precisam chegar. São ainda, eu acredito, umas 2 dezenas de milhões de pessoas que não estão conseguindo o auxílio que precisariam conseguir. Como é que foi esse processo lá e a participação da nossa bancada do PT nesse processo? Pois é, Eloy, a participação da bancada foi efetiva, muito forte, e vou contar detalhes um pouco do que aconteceu, mas só queria responder uma pessoa aqui que a pergunta dele eu acho perfeita, que é o Marco Antônio Pereira. Ele pergunta se ele acha que os bancos deveriam congelar a cobrança de juros nesse período. Cumprimentar os demais, o Marcelo Lima, a Adalberto, a Silvana, a Marcelo Santos. Marco Antônio, você tem razão.
Eu, particularmente, apresentei um projeto de suspensão de contratos nesse período, dentre eles os contratos financeiros, e apresentei emenda, a MP 936, que autoriza a redução salarial e a suspensão de contrato de trabalho, para que os trabalhadores afetados por essa medida, quer dizer, o trabalhador pode ter o contrato dele suspenso, pode receber menos, pela lógica do governo, pode ter redução salarial. Ora, então, se ele tiver, quem for afetado que tem o direito a uma redução dos seus contratos, seja com uma universidade, com uma escola, seja um plano de saúde, os serviços essenciais e principalmente com os bancos. Porque senão as pessoas vão ter sua renda diminuída, vão ter dificuldade de honrar os seus contratos e os juros aumentando. Quer dizer, as pessoas ficam mais pobres, com dificuldades econômicas e o sistema financeiro lucrando muito mais. Mas não é uma medida tão simples de ser aprovada, tem muito... O setor financeiro tem muita força no Congresso, mas está na pauta e estamos debatendo e defendendo isso. Anderson Cabreiro, o Eduardo Herrero, Hermes Adriano, o Serginho, a Dani Oliveira, nossa amiga, Tiago Soares, o Hermes... Eloy, a bancada do PT, junto com os demais partidos de esquerda, PSOL, PCdoB, PSB, apresentaram uma proposta, principalmente a nossa bancada, a bancada do PT, para que o valor dessa renda fosse de, no mínimo, um salário mínimo. A renda emergencial, para superar, para garantir a sobrevivência. O governo sinalizou R$200, tão somente R$200. No processo, o parlamento tem esse conflito de ideias, de posição. Chegou-se a uma proposta intermediária, acabou chegando-se aos R$600, o governo ainda defendendo os 200 e depois passou para 300, porém, podendo 2 pessoas em cada família receberem os R$600, o que dobraria, passando um pouco a mais do que um salário mínimo. Então, foi uma proposta para atender a proposta da esquerda, que queria um salário mínimo, chegou-se a 2 pessoas por família, e a mãe que cuide sozinha de suas crianças, ou agora o pai, foi aprovada uma alteração, o pai também que cuide sozinho das crianças menores, poderem receber R$1.200. Então, foi de muito embate, foi de muita força, de muita pressão. Acho que foi uma vitória importante do campo popular, do campo da esquerda, nossa, do PT, que batalhou muito por isso. Uma pena que o governo criou obstáculo depois para sancionar e cria ainda no dia a dia através do atendimento da Caixa Econômica Federal, que podia ser mais ágil, mais eficaz, tem estrutura, tem condições, tem tecnologia, conhecimento para fazer melhor. Mas para o governo atual, as pessoas mais pobres não são prioridades, e é o que nós temos que inverter e demonstrar sim que elas são, porque são pessoas. A vida tem valor de todo mundo, não há diferença e todo mundo merece o devido respeito. E outra, é direito, aprovado por lei. E direito se respeita, se direito se cumpre, e quem não tem o direito cumprido se luta por ele. O Alencar, o Anderson Cabreira, né, ele, além de saudar a nós dois, né, ele diz que o município, né, os guarulhenses precisam de emprego, de investimento, de bem-estar social e de infraestrutura. Eu tenho notado, Alencar, que a Prefeitura de Guarulhos, ela virou as costas para a situação econômica, além de outros problemas que já estavam acumulados anteriormente, na área da saúde, por exemplo, mas virou as costas para a situação econômica do nosso povo. Então, nós estamos com dezenas de milhares de pessoas que não conseguem acesso a esse benefício e a prefeitura não dá uma guarida, um apoio a esse pessoal. Deveria ela mobilizar todos os seus funcionários super competentes. Por exemplo, aqui o Rodrigo Barros, que é todo um grupo de professores, todos esses setores da prefeitura
poderiam estar numa ação solidária da prefeitura, ajudando todas as pessoas que não conseguem acessar um benefício a que tem direito e do qual tem necessidade. E também as pequenas empresas, as microempresas, até as médias empresas em enorme dificuldade. A gente tem notado uma ausência enorme, eu diria, total da prefeitura no apoio a isso que é essencial à vida das pessoas também, que é ter a sua renda e a sua sobrevivência. O Eloy, se falando do governo local, de fato, o óbvio, o normal, a defesa do isolamento está correta, mas podia fazer uma ação social mais ampla, mais efetiva. Primeiro, porque a questão econômica é grave e afeta muita gente. Pessoas perderam renda, pessoas que trabalhavam na informalidade, faziam algum tipo de bico, outras perderam o emprego agora, estão sofrendo. A demora do auxílio do governo, e mesmo assim não é um auxílio suficiente para as diversas famílias. Então, poderia ter uma ação mais efetiva, preocupada, um olhar mais humano, um olhar diferente. Eloy, eu não tenho dúvida. Aliás, queria cumprimentar a Mariana Castro, mais uma vez o Anderson Cabreiro, o Antônio Duval, o Hermes Adriano. Eu não tenho dúvida, se o governo federal tivesse lá o presidente Lula, se o governo local tivesse aqui você, Eloy, a ação seria totalmente diferente, seria um outro olhar, um outro cuidado, uma outra resposta política, uma resposta não só mais eficaz e mais rápida, mas principalmente mais humana. E quando é mais humana, é olhar a pessoa que está sofrendo essa necessidade, esse problema causado por algo extraordinário, onde o governo foi aprovada a lei de calamidade pública. Então, tem uma lei aprovada dizendo que tem uma calamidade pública instalada. Uma pandemia, um problema mundial. Os governos teriam que ter outra resposta. Eu não tenho dúvida que teria essa resposta humana muito maior, muito melhor, totalmente diferente, e também resposta econômica. Seja uma preocupação. Pode falar, Alencar. Seja uma preocupação com o pequeno empreendedor, o microempresário, o comerciante, o cabeleireiro, alguém que tem uma pequena lanchonete, um pequeno bazar, mesmo o setor econômico como um todo. O olhar seria totalmente diferente, da mesma maneira que conseguimos responder com aquela crise de 2008, 2009, que pegou o final do seu governo aqui enquanto prefeito e o presidente Lula ainda como nosso presidente, onde houve resposta econômica do governo federal bem diferente, bem melhor. Viu, Alencar, o professor Antônio Duval, que é diretor de escola, ele está dizendo e lembrando que quando nós assumimos a prefeitura em 2001, uma das coisas imediatas que a gente procurou fazer é justamente criar programas para os desempregados, tanto o pessoal mais adulto quanto o pessoal mais jovem. E mesmo depois, no governo Lula, quando vários programas sociais foram instituídos, por exemplo, como o Bolsa Família, e outros programas, inclusive para a juventude, como Juventude Cidadã, a gente continuava com os programas municipais e continuava ampliando os programas municipais. Então, o que está acontecendo agora? Né? Está acontecendo que uma grande parte do povo está deserdado, abandonado, mesmo com algumas medidas que vocês batalharam ali em Brasília para esta emergência, e não há uma presença do poder local que está mais próximo das pessoas. Lembra-se, até a Genilda está aqui participando conosco,
quando ela era secretária de assistência social, tinha um programa chamado Busca Ativa. Isso você não precisa esperar que quem está sofrendo venha te procurar. Você precisa buscar quem está sofrendo. E, infelizmente, o poder local, municipal, está completamente ausente disto que seria a sua obrigação se tivesse aquilo que a gente chama de compaixão no sentido literal da palavra, é sofrer com alguém, né? Porque a paixão ela tem um aspecto assim do sofrimento, de estar junto, né? Então, está faltando isso, né? Eu acho, Alencar, que eu quero saudar todas as iniciativas que têm sido feitas, e nós dois e tantos outros que estão aqui conosco, estamos nos virando para ajudar as pessoas, né? E, é claro, a gente nunca deve esperar tudo do poder institucional, né? Mas esse poder institucional está muito distante do que deveria ser. Então, Alencar, eu queria também que você falasse um pouco sobre medidas para os micro e pequenos empresários, e até médios, porque ali também é um setor que, no prolongamento da crise econômica, não consegue, às vezes, se sustentar até o final. Boa, Eloy, boa observação. Antes disso, de falar sobre a sua indagação, queria cumprimentar mais alguns amigos, o João Pereira, do cursinho da Unifesp, a Elisângela Silva, nossa amiga, companheira, mandando uma boa noite aí, Eloy, o Flávio Silva, professor, dizendo da importância de a gente ter nos céus, na sua gestão, no próximo período, mais projetos, estrutura adequada, a Margarete Paramo, que está aqui, o Eduardo Herrero, o Sidney Beltrán, está dizendo das verbas que mandamos para a cidade, agradecendo, obrigado, companheiro Sidney, e queria cumprimentar aqui... O Pezão está aí, o Pezão, nosso amigo de bom sucesso. Pezão, grande Pezão, firme e forte. Ulisses também está aqui conosco, do presidente Dutra. O socialista deve continuar defendendo a vida, mas também propor um programa de retomada econômica para Guarulhos. Muito bem, Ulisses. Queria cumprimentar aqui o Océlio Alves, Eloy. Ele trabalhou na sua gestão como arte educador. Ele é uma pessoa ligada à cultura, hoje mora em São Paulo, trabalha com cultura em São Paulo, um grande amigo. Cumprimentar o Rogério Amorim e o Océlio foi quem fez o meu boneco de Olinda naquela campanha de 2004, junto com o Júnior, o Edson, outros companheiros. Um prazer, Océlio, ter novamente aqui. Sempre faço questão de citar isso. E queria, Eloy, você falou olha só, dessa importância, vou falar dessa questão social, depois falar do micro e pequeno empreendedor. O governo é um programa federal, a transferência de renda, criado pela Câmara, pelo Congresso, e que nós estamos, todo mundo aqui tem relato de pessoas que estão na fila, que tentam o cadastro e não dá certo, a Caixa não consegue responder, não traz retorno, outras tiveram a negativa sem uma justificativa adequada, pessoas que estão na fila, demora de receber. O governo municipal podia fazer mais. Ele podia, de fato, como se disse, essa busca ativa, porque tem pessoas que não têm celular, tem pessoas que não têm acesso adequado à informação, que têm dificuldade, eventualmente, de preenchimento. Os moradores de rua também não têm acesso a esses equipamentos. Então, o governo podia fazer ações no sentido de buscar essas pessoas para que elas entrem no programa. Isso é importante para a vida daquela pessoa, mas é importante também para a cidade. Eu ontem, Eloy, me reuni com alguns advogados que apoiam, ajudam, colaboram e prestam assessoria
para a pastoral do morador de rua de São Paulo, relatando os diversos problemas de casos que eles estão atendendo e das pessoas com diversas dúvidas. E elencaram um conjunto de questões que eu vou levar semana que vem numa audiência com o presidente da Caixa. Hoje, conversei também com uma defensora pública federal, que também relatou as inúmeras reclamações que estão chegando até eles, e parece que o governo não quer ouvir, né? Ou finge que não ouve, ou finge que não vê, para uma realidade que é fácil. Basta ir cedo, 6 horas, 6:30 da manhã, em qualquer caixa econômica, já ter uma fila. Então, um governo municipal que tiver preocupação com o seu povo mais humilde, com certeza estaria fazendo diferente e buscando essas pessoas para elas se cadastrarem e receberem esse direito. Infelizmente, nós não estamos tendo em Guarulhos. O Eloy perguntou uma questão importante, como está a situação do micro, pequeno e médio empresário. É algo, Eloy, que nos aflige, que nos preocupa, porque essa pessoa, esse empreendedor, ele não tem uma vida financeira dos sonhos. É um trabalhador que mantém o seu negócio, que mantém os seus trabalhadores. Aliás, a somatória de trabalhadores empregados pela micro, pequenas e médias empresas no país é significativo, bem maior do que as grandes empresas somatória. E é um setor duramente afetado por essa crise, porque, na maioria dos casos, ele está impossibilitado de abrir o seu comércio, porque tem uma situação de isolamento, de quarentena correta para evitar a propagação do vírus, mas ele precisa de apoio. O governo federal fez medidas ainda tímidas, muito tímidas para isso, mas tem a MP, a 944, que garante um financiamento do BNDES junto com os demais bancos para pequenas e médias empresas, de 360, acima de 360 mil até 10 milhões. Essas empresas podem pegar financiamento com uma taxa de juros na taxa Selic, uma taxa 3, agora está 3, né, mas estava 3 e pouco até dias atrás, com um parcelamento alongado e uma carência de 6 meses, para custear sua folha de pessoal. Essa linha é exclusiva para bancar a folha de pessoal. O governo podia fazer mais, como outros países estão fazendo, e o governo bancando diretamente a folha de pagamento para garantir o emprego. Aí tem gente que fala, mas como o governo pagar o salário? Ora, o governo está garantindo a vida da pessoa e está garantindo o sustento da economia. Porque se não tiver dinheiro, a pessoa vai querer ir para a rua. Alencar, eu queria aproveitar o seguinte, eu tenho conversado com o pessoal dessas pequenas empresas e muitas têm tido dificuldade de obter esse recurso, esse empréstimo nos bancos, porque eles são feitos através dos bancos privados. E o que acontece? Acontece que o benefício do empréstimo, porque é um empréstimo, não é uma doação, tem um prazo de carência de 6 meses, portanto, mas ele está limitado a 2 meses, a folha de pagamento de 2 meses. Então, está na cara que essa crise ela vai prosseguir meses para frente, né? Eu queria que você, daqui a pouco, voltasse essa questão, mas o Sidney Beltrán, né, fez aqui uma questão que eu não posso deixar de responder, né, que é o seguinte, ele entrou no tema da saúde, agora nessa crise, e me pergunta se eu montaria a tenda do SECAP, né? E eu respondo para ele o seguinte, nós temos em Guarulhos o Hospital da Mulher, que não está funcionando, mas toda a parte da construção ela está já feita, né? Aí ao lado do JJM, né? Então, é o seguinte, tudo aquilo que você coloca, menos o drive-thru, né, que você coloca na tenda do SECAP,
você colocaria no Hospital da Mulher e você teria depois um resultado que permaneceria para o sistema público da cidade de Guarulhos. Então, e da prefeitura, você aproveitaria, na verdade, ali é uma entidade JJM de excelente comportamento ético, dedicadíssima essa entidade. Então, segundo lugar, estava já se concluindo, depois do longo processo de 2 anos de fechamento, o PA Paraíso, né? Construção conclusa, né? Não devia ter fechado, mas concluiu. E ali também seria possível colocar equipamentos especificamente para o tratamento do coronavírus, né? E que ficaria um legado, os equipamentos posteriormente para a Prefeitura de Guarulhos. E cito um terceiro, né? Existe um andar e meio do Hospital dos Pimentas que ainda não estão sendo utilizados. Então, Sidney, a tua questão é o seguinte: o que eu faria, né? Eu faria um drive-thru na rodoviária ali do SECAP, né? E faria a instalação dos equipamentos específicos para essa epidemia, né? No Hospital da Mulher, no PA Paraíso e no Hospital dos Pimentas, com um ganho posterior ao município, não algo que é feito e depois será desmontado e não ficará conosco. Alencar, desculpa eu ter interrompido o teu raciocínio sobre a questão dos micro e pequenos empresários, mas eu acho que nisso também a prefeitura precisa ajudar muito, não é, Alencar? Com certeza. Eu tô... Tem muita gente aqui que não estamos conseguindo acompanhar, Roberto Egli, Marcos Arroio, e não estamos conseguindo responder todo mundo. Viu, Alencar? Uma questão seguinte: a Janete Pietá está comentando aqui, saudando nosso debate, mas ela está comentando que ela fez essas sugestões a que eu me referi, mas a prefeitura não quis ouvir, né? Aliás, a bancada de vereadores e vereadoras, né, do PT, e com mais algumas pessoas que resolveram agora fazer um processo também de fiscalização e ação na Câmara Municipal, tem batalhado por isso, mas a Prefeitura de Guarulhos não permite nenhuma participação sequer dos que são eleitos pelo povo, imagine da população que não tem mandato na Câmara Municipal, né? Pois é, Eloy, com o que se gastou para se fazer essa estrutura, daria para se fazer muito mais, de maneira mais racional, adequada, com ganho para o município ao longo do tempo, como você mesmo disse. Vou dar um outro exemplo. Em vez de se montar as estruturas com as tendas, se não quisesse usar nenhuma dessas alternativas que o Eloy colocou, os próprios ginásios públicos dariam também para ser usado como estrutura, não precisaria gastar com as tendas. Mas esse governo é perdulário, vide o caso das máscaras, né? Gastou enorme, muito dinheiro. Aliás, representei na Procuradoria da Justiça contra a lei do cheque em branco, porque também é um descalabro que foi feito, inclusive, com o próprio recurso da saúde. Eloy, eu queria a Nilza, depois eu volto a falar do pequeno e do médio, porque tem uma lei também que nós aprovamos agora que trata do micro empresário. A Nilza está perguntando sobre o PA Paraíso. Pois é, Nilza, está pronto, poderia ter equipado, poderia estar usando, mas a saúde, é importante lembrar, o Eloy também disse da saúde anteriormente. A saúde em Guarulhos, vamos pegar antes da crise, um relapso total. Não tinha medicamento, não tinha atendimento adequado nas unidades de saúde, nas UBS, nas UPAs.
não tinha uma preocupação do governo, um cuidado em melhorar esse atendimento. Nós estamos vivendo um período de crise de isolamento, onde parte dos atendimentos normais não estão sendo feitos, e há uma concentração de informação na crise do Covid, correta, porque é algo grave, algo emergente, algo perigoso, mas a saúde do município, por isso que provavelmente ele quis criar uma tenda, porque sabe que a rede própria, infelizmente, está desmontada a política de saúde no município. Uma política construída, feita ao longo dos 3 últimos anos, e que, passada a crise, vai, infelizmente, voltar a essa realidade, salvo se a gente, estou dizendo esse ano, porque no próximo período nós vamos dar um outro destino, uma coisa bem mais humana, bem melhor, mais adequada. O Tadeu está perguntando, a Nilza, o recurso que nós aprovamos uma lei para que um plano, uma lei que começou no Senado, foi para a Câmara, ou seja, não é uma lei do governo federal, mas quem vai botar o dinheiro é o governo federal, que garante um aporte financeiro aos municípios e aos estados para ajudar no combate à crise que nós estamos vivendo. Guarulhos vai receber 168 milhões, essa lei vai para a sanção presidencial, já foi aprovada, já foi para a sanção presidencial, o presidente precisa assinar, tomara que rápido, para que esse recurso também chegue às cidades e os prefeitos e os governadores também possam usar de maneira adequada, olhando principalmente o combate ao Covid e as situações sociais decorrentes e econômicas. Eloy, e vamos fiscalizar, viu, Flávio? Cumprimentar o Valtos também, nosso companheiro, o Arinaldo, o Ari. Voltando à questão da pequena, só para responder, nós aprovamos uma lei na Câmara para o microempreendedor, porque a MP do governo só pega a pequena para cima, acima de 360 mil. Mas nós aprovamos uma lei para também microempreendedor, para que ele possa ter direito a um financiamento. Mas aí não é só para pessoal, é para a sua folha de custeio, seu capital de giro, para ele poder manter o seu negócio vivo ao longo desse período, e também não é pelo período somente de 2 meses, como é a medida do governo federal, quer dizer, um período curto, por uma emergência que deve perdurar aí muito. Aliás, 2 meses está fazendo já. 2 meses está fazendo agora. 2 meses verdade. 2 meses está fazendo agora. Então, por um período maior. Então, vai ter um financiamento para micro, só que nesse caso é micro e pequena. A outra pega pequena e média. Sim, porque, viu, Alencar, porque a 360 mil reais de faturamento anual, 362 mil reais de faturamento anual, que é o mínimo, para obter o empréstimo, né, aí você tem um pouco acima disso pequenas empresas, mas quando chega a 10 milhões de reais já é uma média empresa, né? Então, isso. E abaixo de 362 mil reais de faturamento anual, né, aí você pode situar os micros, né? Entende? E como é que você acha que isso vai poder... Vão conseguir um auxílio especial para os micros? Então, foi aprovado. O Tadeu está colocando algo importante aqui que tem a ver com isso. Ele fala, mas a taxa Selic de 3 e pouco vai quebrar o cara. Tadeu, você tem razão. Nós queríamos taxa zero. Defendemos isso, nossa bancada, porque é um momento diferente. Precisamos de medidas extraordinárias. E o governo tem a responsabilidade sobre a economia nacional. E o governo federal tem a capacidade ou de fazer mais dívida, ou de emitir dinheiro. E outras situações, podemos taxar as grandes fortunas, podemos fazer um conjunto de situações. Mas, infelizmente, nós não temos a maioria no Congresso, mas comparado ao valor de mercado normal, esse valor é um valor bem melhor do que o valor tradicional de mercado, porque é um valor fixo dos juros, tem uma carência de 6 meses, no projeto aprovado da Câmara de 8 meses, que pega o micro, e também um tempo de pagamento considerável, parcelamento. O Eloy, qual é outro problema? É a burocracia. Que o sistema financeiro, que é burocracia?
no financiamento que já está valendo para pequenas e médias empresas, eles perdem os bancos eles pedem tantas garantias que o empreendedor não consegue se manter. Quer dizer, é um erro. É praticamente exigir o seguinte: só vai poder pegar o dinheiro quem não precisaria do dinheiro. Se aquelas condições forem todas exigidas, é como se o cara falasse: eu não preciso, mas você me empresta, porque é o único que vai conseguir cumprir as obrigações. Por isso que até agora, passado um mês da vigência da SMP, somente 1% do valor foi utilizado. De 40 bilhões, em torno de 400 milhões. Quer dizer, é muito pouco. Poderia ser muito mais. Sem dúvida. O Alencar, o Marco Arroio está colocando uma questão muito importante. Infelizmente, nós vamos ter mais alguns minutinhos, né? Mas a gente quer agradecer muito a todos que estão nos acompanhando, dando sugestões. Aqui o Enilton Barroso, a Margarete, o Bento Barros fala da conta d'água e da luz. Aliás, houve um reajuste da conta d'água da Sabesp, né? Em plena epidemia, né? E em plena dificuldade econômica, a Sabesp deu um reajuste na tarifa da conta d'água em Guarulhos. Bom, mas o Marco Arroio fala aqui que 2021, ele já está olhando o ano que vem, porque este ano é um ano em que a crise vai estar nos seus momentos assim mais difíceis. Você viu, Alencar, a indústria, as montadoras de veículos, em abril, elas tiveram uma queda em relação a abril do ano passado. Abril do ano passado produziu cerca de 250 mil veículos, no mês de abril do ano passado. Esse ano não chegou a 2 mil veículos. Imagine a indústria de autopeças, que tem muitas... É o menor índice histórico de produção de veículos do país. Até eu acho, quando nem tinha ainda aquele plano do Juscelino Kubitschek de trazer as montadoras para cá, tinha algumas montadoras que produziam mais do que produziam as grandes montadoras no mês de abril. Bom, mesmo. Mas o Marco Arroio está dizendo o seguinte: 2021 será um desafio enorme para os gestores públicos, em nível municipal. Né? É porque nós estamos falando aqui... Estamos em Guarulhos, para superar o colapso econômico e social. Né? Nós vamos precisar de muitas iniciativas criativas, né? Para que as pessoas mais vulneráveis superem a pobreza e a miséria. E o povo precisará mais do que nunca participar da gestão. Eu fiz questão de ler o que ele colocou aqui, porque... é perfeitamente o que nós pensamos, né, Alencar? E o que você pensa? Pois é, Eloy. Cumprimentar o nosso amigo Arroio, mais uma vez. Fagner José, a Tânia Negromonte. Ela pergunta do cenário político atual. Flávio Silva de novo, a Irian. Eloy, muita gente perguntando, muita gente trazendo observação. Não dá tempo de a gente responder a todas. A Maria Penha. E o Marco Arroio dizendo do cenário. Rogério Tabosa também está aqui. Olha, Arroio, eu sou uma figura otimista. Eu sou muito otimista. Lógico que eu trabalho com a realidade, mas procuro sempre na realidade enxergar saídas para que a gente possa ter soluções. O Luiz Carlos Santos, presidente dos sindicatos bancários aqui também, Jair Gomes, para que a gente, Edna Maria, para que a gente tenha saída boas para os problemas. Sobre os desafios dos gestores municipais em 2021, que também serão os desafios dos governos estaduais e do próprio governo federal, eu entendo, primeiro, se a gente tiver um governo que saiba ouvir as pessoas, compreender a realidade e, de maneira participativa, buscar soluções,
Porque o governo, ele não é por si só, às vezes, a figura sozinha que resolve. Ele tem que dialogar. O Arroio, aqui, que já coordenou o orçamento participativo, que teve uma experiência que aqui em Guarulhos iniciou no governo do Eloy, ouvindo as pessoas para entender quais problemas mais emergentes e, dentro da nossa capacidade de gestão, buscar saídas e soluções. Pactuando com as pessoas. Olha, esse ano vai ser assim, o ano que vem vai ser assado. Nós temos que jogar de maneira transparente. Quanto mais transparente nós formos, quanto mais plural no debate nós formos, melhor será a gestão. E foi o exemplo que o Eloy nos deu enquanto prefeito de 2001 a 2008. Então, acho que esse é o desafio. Nós teremos um cenário de recuperação econômica, onde provavelmente a arrecadação vai ser menor. Mas se o governo for sério, for ético, for garantir a participação popular e responder nas necessidades imediatas, eu não tenho dúvida que ele será eficiente. Isso nós já provamos que é possível e queremos novamente fazer, e tenho sem dúvida que nós faremos, Eloy, para recuperar, no mínimo, a moral de Guarulhos, no mínimo, a nossa identidade, no mínimo, a nossa honra e a nossa grandeza, porque Guarulhos é grande e merece ter prefeitos grandes para governar esse município. Alencar, o nosso tempo aqui, infelizmente, está se encerrando, tá? Eu acho que foi muito produtivo, nós tratamos de temas muito objetivos da população e só algo um pouco aqui gozado, o Vanderlei Ramazzini está dizendo aqui que o atual prefeito ficou o tempo todo chorando, né, que tinha dívidas, etc. Por sinal, proporcionalmente muito menores do que as que eu assumi em 2001, e não fiquei chorando, né? Eu dizia na época que eu não tinha sido eleito para ficar olhando no retrovisor, né? E para ficar chorando mágoas. Eu tinha sido eleito para resolver problemas, né? E o Vanderlei disse que agora o atual prefeito de Guarulhos vai culpar o coronavírus, né? Esse novo coronavírus. Então, ele sempre vai buscar um culpado para justificar a Eloy, incapacidade. me dá mais um minuto. Tá, é teu. Cumprimentar aqui a Camila Sanches, que está dizendo o seguinte, que esse diálogo da cidade precisa ser feito também com a juventude. Camila, que é dirigente do CA do Mackenzie, moradora de Guarulhos. Com certeza, Camila. E o Eloy também trabalhou com a juventude, dialogando com a juventude à época. E Marco Antônio está dizendo o seguinte, o Banco Central reduziu a obrigação do depósito compulsório, que é uma parte daquilo que o banco tem de depósito, que ele precisa, vamos dizer, guardar para poder honrar eventualmente seus compromissos, quer dizer, reduziu essa obrigação, ele teria mais dinheiro. O problema é que eles não estão colocando na praça, Marco, por isso a falta de crédito. Quer dizer, os bancos estão ainda na lógica de concentrar, ganharem, venderem caro o crédito para ganharem muito mais. É lamentável. Se tivesse governo sério, com mais pulso, preocupado realmente com a economia, seria totalmente diferente. E mais uma aqui, Eloy. O Sidney, ele está perguntando, é importante a gente falar isso. Eloy, com esse 1 bilhão e pouco mais de reais, o cheque em branco que o Guti, à força, aprovou na Câmara, pegando inclusive dinheiro do Fundo Municipal de Saúde, para fazer o que ele bem entender. Né? Conversa fiada de que é para combate ao coronavírus. Se fosse o próprio orçamento da saúde, que beira 1 bilhão, poderia por si só ele aplicar. Então ele pega o dinheiro para fazer o que ele bem entender. Sidney, primeiro que é um absurdo que ele fez, representamos na Procuradoria de Justiça, e com certeza, se fosse um governo nosso, as saídas, as medidas, os apoios, a aplicação, investimento desse recurso na política pública seria totalmente diferente, inclusive ajudando aos micros e pequenos empresários que você coloca aqui, principalmente as pessoas desassistidas. Esperamos que esse valor de 168 milhões que vem de aporte ao governo municipal, o Guti bem aplique
dando suporte social às pessoas que precisam, ajudando o nosso setor econômico, os menores em especial, e nas medidas necessárias na área da saúde também, para a gente enfrentar esse problema, como eu falei, aflige todo mundo e todos nós queremos soluções. Muito bem, Alencar, muito obrigado. A gente quer agradecer a todos que interagiram aqui conosco, que fizeram questões, que saudaram a gente, e essas questões que você nos ajuda a esclarecer são muito importantes. E nós concluímos aqui dizendo que a gente quer o bem de toda a população, mas a nossa dedicação é especialmente àqueles que mais precisam, porque os que se resolvem por si, né, eles não precisam de tanto apoio. Nós temos que respeitar todos, dialogar com todos, fazer com que a cidade tenha uma participação intensíssima nas decisões. E eu volto, então, àquilo que foi colocado pelo Rodrigo, não foi o Rodrigo Barros, mas foi o Edson, que colocou que nós temos que ter esperança, e temos esperança, né? Passaremos dias muito difíceis, mas nos unimos também na esperança. Obrigado, Alencar, e um abraço a todos e todas. Eu que agradeço, Eloy, a oportunidade, agradeço a todos os amigos e amigas. E só para finalizar, os governos servem para cuidar do seu povo, proteger o seu povo e não fazer poupança. O governo serve para trabalhar o dinheiro público em bem da coisa pública. Eloy, um abraço, prazer estar contigo nesse bate-papo e vamos juntos discutir cada vez mais Guarulhos e construir um futuro bem mais promissor. Pena que a gente tem que terminar, porque, por exemplo, agora vem o Tabosa colocando uma questão importante sobre os trabalhadores do aeroporto. Nós temos que olhar muito por eles também. Então, obrigado a todos e todas, né, que nos acompanharam aqui e que... Entrando agora, Eloy, entrando uma outra liderança importante, o Adalto, do Vermelhão, presente conosco aqui também. Um forte abraço, Adalto, professor Rogério Amorim, a Francielson Cunha. Francielson, né? Ele fala do FIES e tal. O Luiz Carlos, né, do Sindicato dos Bancários, o Alex Caetano, o Evandro Araújo, que tem que pensar numa retomada para agir quando a pandemia passar. Eloy, diga, fala, Alencar. Posso responder? O pessoal não quer deixar a gente terminar nosso papo, Alencar. Que ótimo. Pois é, tá bom, tá boa a prosa. Responder aqui o Francielso, rapidamente, Francielso, sobre o FIES. Nós aprovamos na Câmara, semana retrasada, uma lei específica para o FIES, congelando qualquer tipo de juros que, porventura, alguém esteja inadimplente com o FIES, suspendendo a cobrança nesse período, para que prorrogue essa situação, quem tem o financiamento estudantil, porque o momento é excepcional, precisa serem criadas essas medidas. Falta a sanção presidencial, estamos aguardando o presidente sancionar essa lei, esperamos que sim, apesar que ele não é muito chegado na educação, mas é uma coisa importante para os estudantes que, porventura, tenham seu financiamento, perderam o seu emprego, perderam a renda, não ficarem e ter uma dívida ainda maior. Foi aprovado. E, Luiz Carlos, rapidamente também, o Luizinho... Eita, passou o Luizinho aqui. O Ricardo Agostinho... Ô, Eloy, o Ricardo Agostinho está lembrando aqui, ele que é diretor do Instituto Federal hoje em Guarulhos, concursado de carreira, está dizendo, Eloy, você que trouxe o Instituto Federal para Guarulhos ali no Vila Rio, isso mesmo, Ricardo Agostinho, nosso amigo, companheiro, cumprimentar a Rose Furini, professora, a Thaís Friso, a Sandra Ost, Sandra, nossa amiga, uma excelente profissional na área do esporte, principalmente com a terceira idade, parabéns pelo seu trabalho, seu compromisso, é lindo, muito bom, Wendel, o Ernai de Andrade, Maria Santos, Juliano Martins, grande companheiro do Pimentas. O Juliano é sambista,
né? Da cultura. Da cultura, da área do esporte, né? Muito bom, né? E também até o Dario aqui fala da causa animal também, né? Porque nós somos defensores, né? De uma humanidade feliz, mas também de um planeta, né, em que todos os seus habitantes, sejam eles humanos, sejam eles animais, sejam eles peixes, sejam eles árvores, né? Ou qualquer elemento da natureza, até as pedras, que têm vida também, Pois é. que a gente tem essa preocupação toda também da saúde do planeta. Bom, Alencar, muito obrigado novamente, obrigado a todas e todos. E a gente tem muita conversa ainda para fazer e muita luta para desenvolver. Tchau. Vamos que vamos, gente. Um abraço, Eloy, um abraço e um beijo para todo mundo. Vamos junto. Obrigado. Tchau. Abraço, Eloy. Obrigado. Tchau.